Oi, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui novamente é a professora Caroline. Venho trazer mais uma parte do nosso conteúdo que estamos estudando no início desse bimestre, tá bom? Vamos lá. Dessa vez eu consegui prosseguir com o nosso conteúdo e não mais realizar aquela revisão que eu estava fazendo com vocês. Então, bora junto comigo. Qualquer dúvida, me perguntem no grupo do WhatsApp, tá bom? Ou pelo e-mail, ou até no meu privado, tá bom? Bora lá. O nosso assunto que a gente vai trabalhar hoje, a gente não vai fugir do positivismo, mas a gente agora vai para outra vertente, que é o positivismo no Brasil. Você sabe a relação entre as aulas de moral e cívica, o calendário de feriados cívicos brasileiros, a bandeira do Brasil e a proclamação da República? Tudo isso tem um certo grau de influência positivista. Os símbolos nacionais, como a bandeira brasileira e o hino à bandeira, surgiram num período de influência positivista. Até a frase gravada na bandeira, ordem e progresso, atesta essa influência, que impõe a necessidade da ordem política e social e valoriza a liberdade individual, que carrega consigo a responsabilidade moral do agir. Vocês lembram que o positivismo, na última aula, que o positivismo ele sempre está falando sobre a questão do progresso, moralidade. Então, esse lema Ordem e Progresso da bandeira do Brasil é inspirado pelo lema positivista: amor como princípio, ordem como base e progresso como meta. Pena que eles tiraram o amor como princípio. Continuando, o positivismo exerceu não só essa influência no Brasil, mas como também no pensamento latino-americano. E no Brasil, o positivismo político de Conte, renovado pelas cargas moral utilitarista, influenciou a política praticada nos primeiros anos da Primeira República, de 1889 até 1930, devido às referências positivistas trazidas pelos militares e pelo primeiro presidente, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Vários brasileiros adotaram o positivismo, dentre eles o professor de matemática da Escola Militar do Rio de Janeiro, Benjamin Constant. Ele era muito influente. Tais influências estimularam movimentos de caráter republicano e abolicionistas em oposição à monarquia e o escravismo dominante no Brasil. A proclamação ocorrida através de um golpe militar com apoio de setores da aristocracia brasileira, especialmente a paulista, foi resultado desse movimento, de toda essa influência positivista na intelectualidade, nos militares. A proclamação da República, ela acabou sendo um dos resultados de tudo isso que estava acontecendo, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Continuando ainda sobre o positivismo no Brasil, os adeptos do positivismo eram geralmente jovens de pequena burguesia, comercial de cidades em crescimento, cujo anseio pela industrialização era contrário aos interesses de proprietários de terra, que normalmente eram escravistas. Muitos positivistas eram militares, médicos e engenheiros, o que denotava a valorização do conhecimento científico. Benjamin Constant, quando ele era ministro da Instrução, que é o equivalente hoje ao ministro da Educação, tentou transformar essa tradição humanista no ensino com a introdução dos estudos científicos. Então, até aí a gente percebe o quanto essa questão da industrialização, do progresso, da intelectualidade é influenciada pelo positivismo. E ainda tem mais influências positivistas. Esse tópico aqui sobre a herança positivista é para a gente perceber claramente e concretamente essas influências. Além da influência na proclamação da República, o positivismo no Brasil repercutiu de maneira decisiva na concepção cientificista. Essa orientação, como eu já falei na sala de aula, vocês lembram, como eu já falei na outra aula, marcou a origem das ciências humanas no início do século XX, dando origem à sociologia de Durkheim, que quis fazer dela uma ciência objetiva, examinando os fatos sociais como coisas e objetos, concretamente.
Também influenciou a psicologia na Alemanha no final do século XIX, como, por exemplo, um ramo da psicologia que é chamado a psicofísica. Seus representantes dessa psicofísica eram médicos voltados para o exame de questões relativas à percepção, com experiências controladas em laboratórios, deixando de lado questões que não pudessem ser observadas. Então, o positivismo influenciou bastante diferentes áreas. Da mesma forma que aqui no Brasil, em outros países. A religião positivista, como eu falei na outra aula, política, concepção de progresso, industrialização, ciência, o intelecto, tudo isso foi influenciado a partir de Auguste Comte, que em uma corrente filosófica influenciou outras grandiosas áreas até construir outra ciência, que é até ajudar a contribuir na construção de outra ciência, como foi a sociologia. Então, o positivismo ele merece sim nossa atenção, que a gente estude ele a fundo. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa missão de terminar com esse conteúdo sobre positivismo, de continuar, né, com essa missão de estudar em casa. E eu espero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Até a próxima aula, meus queridos. Fiquem em casa e se cuidem. Estou passando uma atividade, uma fichazinha para vocês fazerem. Caso vocês não consigam imprimir, vocês façam ela no caderno mesmo e entrem em contato comigo, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem em casa, por favor. Se cuidem. Tchau.